Olá, olá, queridos cravos e rosas do meu jardim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento. Sempre trazendo propostas incríveis e desafiantes do encontro do eu com o eu. É isso mesmo. Então, quem está aqui realmente não está por acaso e é muito corajoso. O meu nome é Magnólia, eu vou trazendo tema para vocês, que é busca de um amor receptivo. A pergunta seria: conseguirei um relacionamento íntimo, caloroso, afetivo e que atenda às minhas expectativas? Essa é a pergunta de hoje, né? Então, para refletir, para quem não pegou bem, conseguirei um relacionamento íntimo, caloroso, afetivo, que atenda às minhas expectativas? E se for esse, deixando a pergunta na mesa, e se for esse o seu caso, vem aqui comigo que vamos colocar 3 posições de subtemas específicos, aonde mostro na mesa para vocês as 3 posições, enquanto inicialmente eu leio uma pequena mensagem, vou levando vocês a uma reflexão profunda sobre as 3 posições para que melhor vocês possam escolher, né? Tem o tempo necessário entrando em contato com a sua espiritualidade, com o seu eu maior dentro de você e assim facilite, ok? Então aqui na mesa nós temos 3 posições: a posição 1 da cartela cinza, a posição 2 que é a cartela violeta e a posição 3 que é a cartela preta, tá? Posição 1, posição 2 e posição 3, conseguirei um relacionamento íntimo, caloroso, afetivo, que atenda às minhas expectativas? Ok, vamos lá. Vamos à mensagem aqui, enquanto vocês meditam, uma pequena reflexão, os relacionamentos amorosos. Em certo ponto da vida, percebi que eu parecia sempre atrair homens que eram dominadores, extremamente perfeccionistas, críticos e estimulantes. Eu costumava promovê-los à posição de figura paterna, se eles próprios não o fizessem. Para complicar as coisas, eu também decretava que eles iriam me abandonar. Isso ocorria porque quando eu era pequena, meu pai me abandonou com muita frequência e passava longos períodos no hospital. Devia ser médico, né, ou enfermeiro. Um dia, ele me abandonou para sempre. Minhas estruturas de pensamento, predominantemente negativas e generalizadas. Ó a palavra negativo e generalizado. Para todos os homens, se centrava nesta ideia: os homens me abandonam. Aí vamos lá. Até começar a trabalhar com determinadas afirmações, eu era incapaz de entender que os homens me abandonavam, mesmo quando pareciam se interessar realmente por mim. Mas um dia, finalmente, eu me cansei de todos os meus relacionamentos neuróticos e decidi que estava pronta para ter um bom relacionamento com alguém que fosse muito especial. Eu não queria ficar imaginando o lugar que poderia encontrá-lo, nem estava disposta a sair à sua procura.
Voltei-me para as afirmações que estava fazendo. Eu agora estava disposta a deixar entrar na minha vida o tipo de homem que desejo. Naquela fase da minha vida, estava bastante claro para mim o tipo de homem que eu não queria mais. O tipo de homem que eu não queria mais. Portanto, apenas fiz uma lista de qualidades daquilo que eu queria no homem. Legal. Como já mencionei, encontrei meu homem 4 dias mais tarde num seminário sobre autoexpressão. No início, nosso relacionamento, escrevi: eu sonho, eu sonho e sou. E estou agora desenvolvendo um relacionamento amoroso, harmonioso e duradouro. Se você tem um bom relacionamento consigo mesmo, automaticamente terá um bom relacionamento com os outros. Verdade. A alma atrai aquilo que ela secretamente abriga. A alma atrai aquilo que ela secretamente habita nela. Em outras palavras, você atrairá a pessoa que está em harmonia com as suas estruturas de pensamento. Se você se sente realmente bem consigo mesmo, irá atrair a pessoa que também se sente bem consigo mesmo. Pela lei universal da atração, ninguém irá responder às vibrações mentais que você emite. Você pode criar o relacionamento perfeito para si mesmo, listando as coisas que deseja neste relacionamento. Medite sobre ela. Imagine que você tem neste relacionamento. Imagine que também a pessoa que você quer como parceiro. Se você estiver realmente disposto a permitir que isso aconteça, obviamente. Alguém entrará na sua vida exatamente como você imagina, pela lei universal da atração. O pensamento cria vibrações que inevitavelmente atraem aquilo que está à sua imagem. É importante lembrar que você precisa sentir amor por si mesmo antes de poder vivenciar o amor do outro. Um relacionamento amoroso existe quando duas pessoas experimentam o ser uma da outra. No relacionamento amoroso, o termo amoroso já é absoluto, e no relacionamento que entra em ação. Os relacionamentos amorosos podem ser de imenso benefício para você. Olha só, gente, aqui, né? Grandes reflexões. Claro que a gente põe o tarô, mas quanto é compensatório, né? A gente saber que a vida é uma história que você escreve todos os dias. Isso é importante. Então, aqui fala, você e suas emoções. Você já teve um relacionamento afetivo o qual as suas necessidades emocionais não foram atendidas e você tenha ficado em algum plano? Como você se sentiu, né? Então, para você não ficar presa em nenhum plano, para você não ficar perdida em planos, né? A primeira coisa que você tem que fazer é tomar o seu pai e a sua mãe, porque o pai e a mãe ou os progenitores, eles têm grande influência no reflexo sobre todos os setores da nossa vida. A nossa vida de família é a estrutura de base das
das novas expressões e manifestações relacionais da vida. Então, precisamos, né, refletir sobre isso. Peço a vocês que apertem o sininho e coloquem o seu like, né, para que também, através do sininho, apertando o sininho para receber todas as notificações, aonde, né, novos vídeos vocês receberão. Então, né, por favor, né, faça aqui uma troca, né, de reverência a minha contribuição a você neste momento, né, a participar desse canal e contribuir para que eu possa propagar esse conhecimento em prol, né, de ademais pessoas que estejam receptivas à minha colocação aqui no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento, não é verdade? Então vamos para a mesa, sabendo que, né, no Instagram, eu vou deixar a descrição abaixo, no Instagram, Magnólia Aguiar Amazonas, tudo com letra minúscula, Magnólia, L-I-A, e Mag é mudo G, é Mag, então M-A-G-N-O-L-A, Aguiar, com R no final, Amazonas, tudo junto e com letra minúscula, é meu endereço do Instagram, e lá eu vou fazer uma meditação, eu vou colocar umas meditações, mas para que vocês possam fazer final de semana. Esse tema eu repito lá, mas lá eu entro numa explanação, vou fazer uma planagem, né, de um discurso correspondente a esse tema, porque eu sou terapeuta, para que vocês tenham maior conhecimento. Eu posso usar até o mesmo tema, mas eu sempre falo, né, por veios diferentes do conhecimento, do caminho do autoconhecimento. Então, sem mais delongas, vamos para a mesa, para as 3 posições correspondentes que aqui se encontram: a posição cinza, a posição verde, ou violeta. Eu não sei onde que eu vi verde aqui. Por que será, hein, que aqui tem a verde? É do mesmo lado da árvore da vida. As minhas leituras são fundamentadas na Kabbalah, tá entendendo? Ou Cabala, como muito. Então depende, porque tem pessoas que, né, mais bonitinho falar Kabbalah, mais bonitinho, né? Então cada pessoa tem um conceito, tem um jeito, né? A minha escola falava Kabbalah, né? Minha escola. Mas tudo bem, né? Cada lugar é um lugar diferente e tem as suas pronúncias, correspondente a uma linguagem muito antiga, né? E nós sabemos que até a decodificação da Bíblia correspondente a essa língua, muito deixa a desejar, porque a raiz etimológica da palavra, ela ficou perdida, e há uma transformação da palavra. Por exemplo, se eu falar para vocês a palavra ignorância, vocês, tá me chamando, é ofensivo, né? Mas o que vai para a raiz da palavra ignorância, né? Então, você já tem um outro entendimento da palavra, que é aquele que ignora a verdade. Então, não foi ignorante a primeira palavra que surgiu, né? Porque ele tem prefixos e sufixos maiores. A raiz da palavra, né, vai para ignorar. Né? Ignorar, você está ignorando, né? Você não está vendo, você não está percebendo, você não está... Então, tudo isso tem a ver. Então, aqui neste momento, né, nós temos a primeira posição, e aqui fala, né, conseguirei um relacionamento íntimo, caloroso, afetivo, que atenda às minhas expectativas. Aí eu pergunto a você quais são as suas reais expectativas. Mas eu quero um relacionamento. Mas qual é a tua linguagem interna para a correspondência, né, dessa expectativa? Porque é muito importante a gente no mundo, né, externo, a nossa fala,
Pode estar, eu queria tanto relacionamento, mas os meus pensamentos, eu não consigo, eu não posso, eu não sou. Por isso que eu vou fazer uma mensagem, uma meditação no Instagram, baseada, e vai ficar lá gravado, para quem quiser assistir. Só ver lá, meditação. A primeira palavra que eu vou botar é meditação, tá? E aí ver o tema em questão correspondente a esse jogo do dia de hoje, ok? Então, aqui na mesa mostra uma pessoa que ela está passando, né? Ela tem que fazer uma passagem muito importante para um nível de consciência aonde ela possa entender, né, e tomar para si o alto valor, a consciência do eu, né, dos seus mistérios e dos seus entendimentos, tá? Então, coisas que passaram, porque aqui nós temos o preto e o cinza. Então, é um processo que precisa se o preto e o cinza, né, o yin yang, o positivo e o negativo da vida, são processos paradoxais e opostos ao equilíbrio central dessa balança, né? Então, conforme eu fico no movimento oscilante, eu quero um grande amor, né? E ao mesmo tempo eu posso ter um comportamento paradoxal no processo de dizer assim, mas eu não mereço, eu não consigo, homens são difíceis, eu não sou merecedora do grande amor, e assim são, né, muitas e muitas frases, né? Eu fui desprovida da sorte, homens trazem infelicidade e traição, né? Homens traem. Então, existe, né, uma linguagem subliminar por trás, né, da não realização. Quando também não há uma proscretinização, quando aqui também não há um processo do ir e não ir, né? E proscretinização aqui seria a palavra mais certa, mais indicada, correspondente para ser colocada em seu processo, né? Para que você possa perceber, né, aonde, em que ponto existe eu vou, eu fico, mas aqui a situação é o seguinte, não tem como ficar. Nós precisamos seguir, né? E essa é a sensação de que a pessoa está presa num processo que muitas vezes cria um luto dessa condição. É como fosse um luto, né? Você já viu a mulher em luto? Ela fica eternamente vestida de preto porque ela precisa se fechar, ela precisa se voltar para dentro. E pode haver aqui também, deixa eu ver, a câmera está tudo ok, gente? Eu acredito que vocês vão estar me ouvindo, né? E eu acredito aqui, se não tiver alguns contratos dessa vida em relação a ficar sozinha, porque muitas vezes nós, na nossa contemplação da infância, nós olhamos para os nossos pais e começamos a ver, né, o quanto que é doído determinada posição, ou a masculina e a feminina, em, né, decepções nas expectativas afetivas, aonde, né, a pessoa fica numa situação que ela pode estar, né, codependente de uma situação que ela não pode sair, ela não pode tomar atitudes, ou ela pode estar confinada e ao mesmo tempo sem saída, na necessidade de se lançar ao vazio, a qualquer coisa, a vida, né? E as mulheres, né, as nossas mães, vós e bisavós, elas viviam numa sociedade patriarcal com uma ditadura no país, né? E aqui no Brasil, a opressão do feminino era muito maior. Não só do feminino, mas para todos aqueles que se faziam codependentes.
Então pode ter linguagens transgeracionais na psicogenética, né? Que trazem, né, para você campos de dores que não são nem seus. Foram aquelas conversinhas do café da manhã, aonde as mulheres conversam enquanto a criança brinca ou assiste a televisão, e que vai sendo inserido no inconsciente dessas crianças essas informações, né? Não tem forma melhor no estado hipnótico, né? De uma criança estar distraída e você indiretamente você está levando para o inconsciente dela o pior contexto possível, com as suas reclamações íntimas com a amiga, com familiares. Então, todos esses cuidados a gente deve ter para não colocar os nossos filhos no meio das nossas frustrações de adultos, no relacionamento entre nós e nosso esposo, entre nós e a nossa esposa. Essas pessoas, elas não têm nada a ver, são nossos filhos, né? Eles devem ficar realmente de costas para isso. E dentro da constelação sistêmica, nós colocamos isso. Então, tem coisas que às vezes eu falo e eu não sei nem por que eu falo, mas eu estou falando aqui, né? Então, cinza é aquele momento que existe uma condição paradoxal. Se eu ficar, o bicho pega, e se eu for, o bicho come. Nós precisamos fundamentar a nossa intenção. Eu estou falando do cinza, estou falando de você, né? Então, nós precisamos fundamentar as nossas intenções, né? Com essa questão de, né, sermos fidedignos aos nossos ideais, às nossas intenções. Deixa eu beber água, gente, que senão eu não consigo falar. Como é a área da garganta, na árvore da vida, aqui a área da garganta, eu tenho um boneco aqui bem claro aqui na mesa, né? É bem nessa região do boneco aqui, ó, que é Da'at. Nós estamos falando da Sefira Da'at. E o canal da garganta é a passagem estreita. É uma passagem difícil, é um movimento difícil. E por quê, pergunto eu, né? Quais são as questões que trazem todos esses conflitos? Comunicação, garganta, né? Então, precisamos criar novas estruturas de pensamento, usando linguagens que estejam, né, coesas, correspondentes, afins aos nossos ideais de busca. Porque senão vai haver uma desconexão, né? E vai ter um processo oposto que vai se bater de frente. O meu desejo do coração de me realizar afetivamente, mas, né, automaticamente a minha mente diz não, né? Então a gente tem que policiar a nossa mente em questão dos pensamentos e generalizações, como falou. O que é generalização na língua portuguesa, né? Todos os homens não prestam. Será? Você não conheceu nenhum que prestasse? Todas as mulheres, elas são oportunistas. Será? Né? A sua mãe foi oportunista? Você conheceu alguma mulher que não fosse oportunista? Todas do planeta Terra são assim, né? Então, para que você entre em sincronicidade com essa mulher que não é oportunista, né? Você tem que entrar, e ancorar, né? Características de um homem. Na posição de homem, você tem que ancorar em você e na tua personalidade uma conduta ética, moral, filosófica, né? Que atraia essa mulher não oportunista, tá? Você tem que... Não é a gente descartar a possibilidade da existência. Por exemplo, você sai na rua, nem todo mundo é ladrão,
não é verdade? Mas você não vai querer, com isso, atacar todas as pessoas da rua e se defender, porque, claro, você está num comportamento patológico. Então você não vai sair atacando todo mundo na rua. Você sai, uma pessoa vem pedir uma informação, você mete o pau nela, porque você está se defendendo. Se tiver uma arma, você atira, porque você acha que você vai ser assaltado, né? Então, às vezes nós criamos consciente e inconscientemente barreiras, né? Portões com cadeados, com correntes que nos impede a realização, né, emocional. Então, quer dizer, isso já é um comportamento patológico, disfuncional do comportamento, né, humano. Então, mas existe, e é muito comum, comuníssimo, e eu consigo perceber, né, como as pessoas elas são reativas no seu comportamento para pessoas que chegam de imediato. Né? Você, por exemplo, vai para um bar, né? Aí chega uma pessoa, elas estão ali, elas estão querendo aquele relacionamento e automaticamente elas estão se defendendo, elas estão contrabatendo. Então, por quê? Porque tem medos, receios, né? Então, quando a gente vai na relação com medos e receios, infelizmente, o que a gente atrai não é aquilo que está, né? O desejo intrínseco de se relacionar, mas o que vem na frente é o quê? Me defender, né? Então, por quê? Porque estamos reagindo no trauma. Quando nós curamos esse trauma dentro de nós conseguimos nos relacionar de forma espontânea, conscientes, experientes, cuidadosos, né? Mas não traumatizados, né? O quê? O que você quer? Não sei o quê. Aí a pessoa está pronta para dar um fora, pronta para dizer uma coisa, né? Indelicada, mal educada, né? Então é tudo isso, né? Principalmente as mulheres, devido a essa questão transgeracional de campos de opressão e de dor que a gente tem no nosso edifício axiológico, na nossa estrutura, né, milenar de perseguição em relação ao feminino, ok? Então aqui exige uma passagem, um processo aonde eu vou ter que me despojar, eu vou ter que deixar muita coisa para trás, existe uma exigência e uma passagem, a garganta para a trindade superior, para Binah, Rockman e Keter na árvore da vida, recebeu domínio sobre a... Porque ele tem a coroa. Então você vai dominar uma situação, mas aí você precisa entrar num processo de entrega. Aqui fala muito de entrega. Entrega leva a intimidade e o amor só se faz da intimidade. Mas como permitir uma intimidade se eu estou reativo, né? Se eu estou armado por questões do passado. Então, o que eu tenho que me libertar do passado? Dos traumas, das crises, tá entendendo? Né? Desse comportamento embasado em fatos que ocorreram no passado, que são memórias. Então você já se relaciona com o outro aqui, mas é como, em vez de você estar virado para ele, você está virado para aquela relação do passado, tá entendendo? E espelhando isso aqui, né? Então é legal você que estuda a mente humana, né? Como você vê o comportamento de uma pessoa quando ela chega aqui trazendo essa bagagem. Então, nos nossos relacionamentos, a gente não pode tomar tudo para nós, porque as pessoas têm suas bagagens, tá? Então, a gente fica, será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu não sou inteligente o suficiente? Será que eu não sou bonita o suficiente? Sempre tem o chinelo pro pé descalço, assim como Lampião encontrou Maria Bonita, né? Então, a gente precisa entender, né, que nem tudo a gente tem que tomar para nós. A gente tem que ter essa percepção, esse feeling, né, de compreensão, e através do caminho do autoconhecimento, você se acolhe, você se toma, você se ama,
você se abraça, você abraça o seu campo de dor em vez de trancá-la dentro do guarda-roupa, né? Então, você chega ali, você abraça o eu e você diz sim, eu digo sim para você com tudo que você representa, com todo o seu campo de dor, com toda a sua alimentação. Ah, mas eu estou agindo assim, eu vou rejeitar esse meu outro eu, né? Não estamos preparados para uma nova relação, não conseguimos fazer, isso aqui é a passagem estreita. Porque só entraremos no reino dos céus inocentes como uma criança, pura como uma criança. Por quê? Porque a criança consegue passar a passagem estreita, você precisa se fazer pequeno. Você precisa se despojar do passado, porque se você for trazer essa bagagem toda para passar por Da'at, né, você não consegue fazer a passagem. Você vai virar, né, aquele camelo com as costas cheias de bagagem no deserto, né, tentando fazer uma travessia e não conseguindo, né, exaustivamente. Então precisamos nos despojar no campo físico, mental, emocional, espiritual. Precisamos no campo físico dar espaço para uma nova relação, mas antes que a gente se abra para uma nova relação, a gente tem que arrumar espaço, né, para nós mesmos. Entende? Será que eu olho para mim? Será que eu me amo? Porque o amor começa de dentro para fora, né? Quais são as suas promessas em relação a você mesmo? Às vezes nós estamos tão abandonados, né? Negligenciando nossos campos de dor, que não somos capazes de abraçá-lo. Mas nós fechamos e trancamos dentro do guarda-roupa essas dores, né? Então, isso nos remete à pessoa que ela esquece os seus campos de dores para a condição de sobrevivência. E aqui não é uma condição de sobrevivência. Aqui é para fazer é a alma, a tua alma, ela está pedindo clemência a você e não aos homens ou às mulheres fora ou às contingências, né, da vida lá fora, mas a sua alma está pedindo a você a misericórdia necessária para que você se dê um lugar, né, para que outro, né, que encontre você, ele dê um lugar para você na vida dele. E você tenha espaço para esse outro também. Porque se você não se dá um lugar, muito menos para o outro você vai dar. Você olha para o seu campo de dor, você acolhe esses campos de dor, ou você fica reativa a superfície da vibração daquilo em consenso dentro de você, né? Então, isso aqui está cheio de coisas, não tem espaço. E o amor é feito da intimidade, da entrega. E se eu não tenho essa confiança para fazer essa passagem, eu não tenho como viver o amor. Tá? Então, não tenho que fazer. O que pode se fazer a uma pessoa que ainda está apegada ao passado? Pessoas que não estão apegadas ao passado, elas não conseguem presentificar, elas não conseguem perceber as oportunidades, né, do seu mundo presente, e aberradas ou emaranhadas ou com karma, ou sei lá o que você chama isso, né, você acaba comprometendo o outro, que muitas vezes, né, não tem nada a ver com isso. E as pessoas que não sentem afinidade a esse teu campo acumulado, né, cheio de lixo, ela automaticamente ela vai embora, ela vai buscar outro em sincronia, em afinidade com a energia dela. Então, nossos campos de dores são para ser olhados não com crítica, com exclusão, com condenação. Ah, você é isso mesmo. Porque a gente está criando mais camada. A gente está criando. Está se blindando. Essas crenças são criadas pelo ego, que é a casca, que é a superfície. Né? Adão caiu do paraíso e vestiu a roupa de pele. Ele vestiu a armadura, né? E adquiriu comeu o fruto da árvore do conhecimento, e aí ele adquiriu o ego, porque ele passou a viver a nível de superfície.
né? A nível de pele. E a gente precisa fazer o caminho do autoconhecimento até para a gente saber o que a gente quer. Porque às vezes, né, aquilo que é o casamento, o relacionamento, o trabalho, as nossas conquistas, elas advêm da realização imposta por outros, para que a gente seja amado, para que a gente seja aceito, para que a gente seja valorizado. E isso falamos da família, dos sistemas, né, de relacionamento, grupos, aonde ideias são colocadas e que nada advém com as nossas necessidades reais de satisfação no relacionamento. E aí nós acabamos ficando nesse relacionamento por causa passa a ser um valor nosso, não pelo relacionamento em si, não pela satisfação do relacionamento em si, mas sim, né, pelas palmas que recebemos, pelas nossas pelas realizações de idealização do nosso grupo, né, das amiguinhas né, da balada, da família e dos valores sociais e culturais, tá? Claro que temos que embasar que a vida não é feita só de sonho, ela tem que se embasar na vida estrutural da matéria. Nós temos que pagar conta, nós temos, né? Então vamos lá, né? Você não vai pegar uma pessoa infantil, né? Então você precisa assistir meus vídeos para que melhor você se fundamente naquilo que eu estou dizendo agora. E com certeza, com o tempo, vários temas que serão colocados aqui, você chegará a essa questão. Aqui nós temos o eremita. Outra coisa que me adveio aqui, né, quando eu botei essas duas cartas, é a condição de pessoas que seguem sozinha. Tem que saber, porque está na região de Daat, que é o segundo inferno astral, o outro está em Lua, que é em Exod, tá? E essa aqui é a Sefira oculta. Então fala de algo oculto, que está velado, porque aqui está o livro da vida. Então quando você veio a esse mundo, talvez você veio para algum ser um missionário, uma pessoa que tenha um trabalho, né? Porque aqui o eremita é virgem, né? Signo de virgem Yod. Então são pessoas que fazem o caminho com perfeição, buscam o caminho com perfeição. E eu fico remetendo assim às vivências, né, conflituosas que você vive no relacionamento, não são para que você possa desenvolver uma filosofia, um conhecimento. Já viu o Senhor dos Anéis, né? Ali aquele velho bruxo que vive sozinho no meio da floresta, e ele não enxerga dos olhos, mas ele sabe o caminho, ele não precisa de ninguém, ele orienta outras pessoas porque ele sabe o caminho. Olha a metáfora aí, tá? Então, às vezes, né, o nosso caminho, nós fazemos caminhos dentro da floresta, né? Aonde essas florestas são matas densas e fechadas. Esse amor é algo, talvez, é um mistério dos deuses e mitos, né? Aonde como conseguir alcançar essa realização plena. E aí, né, essa pessoa ela faz um caminho inusitado, ela vai em busca dos mistérios, ela vai em busca, né, desse conhecimento, porque ela carrega a lâmpada do conhecimento. Buscando caminhos novos, buscando novas direções. E aqui, esses velhos, às vezes, em alguns tarôs, ele parece com uma roupa rasgada, né? É aquele que faz a peregrinação. Ele faz a sua própria peregrinação, serve de direcionamento para outras pessoas. É como nós estamos em Da'at, né? Uma passagem estreita, a passagem estreita do amor, o amor ágape, o amor incondicional. Apesar de tudo, eu estou sendo convidada a fazer um caminho de entendimento desse amor muito mais profundo e considerado até mesmo impossível por demais. Porque, né, o virginiano, ele busca a perfeição.
né? E muitas vezes essa perfeição de amor, você vai fazer essa passagem em direção a Deus, porque aqui em cima está a Santíssima Trindade. A busca de passar por aqui para entender como, né, o dois se faz três, né? Como a união desses opostos permite uma singularidade, uma união, uma aliança, né? Então a gente vai em compreensão do que é viver este amor numa forma mais sublime, para que a gente possa caracterizar esse amor com a sua natureza, mãe para filho, marido para esposa, amigo para amiga. Então me dá muito esse convite, né, de uma passagem para uma concepção acima. Do lado direito nós temos Binah, que é a Inanna, né, o sagrado feminino. É a expressão arquética na árvore da vida de ânima. Então, o convite de fazer uma passagem encontro de ânima para o encontro de ânimo na árvore da vida. Nós temos aqui, ó, tá? Tá aqui em amarelo, e aí vamos ver aqui, porque em mim aqui tá Binah, olha só. Binah. Então aqui a garganta, onde está escrito o livro do destino da vida, né? Não existe passado, nem presente, nem futuro na física quântica, né? Nós estamos presos por cromos na linha do tempo. Então essa passagem só é feita através da meditação, da oração, da espiritualidade, do subjetivo, aonde através dessa espiritualidade você consegue receber os lampejos, né? Que são chamados de insight, para o movimento da sua compreensão, né? Que é o pilar de uma estrutura, que é o pilar direito do corpo, que representa a energia de Binah, o sagrado feminino, tá? Que na sua expressão oracular de origem é a manifestação de Deus no aspecto feminino. E daí, né, tudo que é feminino se prisma através dessa essência, dessa origem, tá? Então, quando a gente vai ao oráculo, já viu Os Homens de Preto? O protagonista vai atrás do oráculo para saber se aquela é a missão dele. Bom filme para você. Tem filmes aqui que no caminho da Cabala são muito importantes, né? É um filme épico, mas que traz, né, essa jogada dele, que ele abandona e deixa para trás, né, uma série de coisas, e aí esse protagonista ele vai em busca desse oráculo, porque dizem que ele pode ser o tal prometido, né? Isso é um filme que se embasa muito nesse caminho, né, de Deus, de Jesus, né? Mas também nós temos as nossas pequenas missões, que não são pequenas aos olhos de Deus, porque nós somos um ponto nó nessa malha chamada humanidade, e as nossas tranças são essenciais para a construção de um novo edifício axiológico de consciência, né? E uma futura raça, já falei sobre isso. Então aqui é o convite dessa pessoa, tá, a buscar novos caminhos, novas direções, se despojando, né, daquilo que viveu no passado, que foi um ciclo, aquele ciclo se completou, foi essencial, mas que realmente a passagem para uma outra matrix ou para uma outra correalidade, que é muito mais sublime, é o convite de muito mais sublime, eu tenho que encontrar esse amor do eu sou. O eu sou o que eu sou como eu sou,
né? Porque nós temos o poder co-criador deste universo, nós temos o poder, né, do que falam agora do famoso segredo, para não falar que somos co-criadores com Deus, para não falar, né, já falei. Então, né, nós estamos coparticipantes da construção do macroposopo no microposopo. Então, por pequena que seja, as nossas manifestações, elas se propagam, né? Elas se multiplicam, o efeito borboleta da física quântica. Tem até o filme Borboleta, né? Efeito borboleta, né? Então, as nossas manifestações têm uma propagação incalculável, fora, né, que diante das nossas escolhas, quando nós concluímos a passagem, nós somos liberados, diz Bert Hellinger. Então, também nós acabamos liberando os nossos descendentes. Mas também nós criamos um novo movimento da batida da asa da borboleta dentro do sistema inconsciente coletivo. Então, essa participação, esse movimento, esse ansejo inicial, né, ele tem um fundamento muito maior do que se possa imaginar, ok? Então, é um convite muito bacana aqui, né, de cura interior, de largar alguns aspectos, né, fluidez, manifestação, um novo amor. Tá? Então precisa fluir com essa energia divina, precisa adentrar. Assiste o filme Nana, né? Netflix é seriado, são 2 séries, né, de filme, mas fala sobre a cura desse sagrado feminino, mesmo que você seja homem, é uma relação, né, de ânima com ânimos, porque aqui você vai fazer a passagem pela garganta, né, a passagem estreita, para ir de encontro com ânima e ânimos na sua estrutura interna, né? Nessa condição de cura, não só na sua psicogenética, nessa genética, né? Toda essa memória, nesse psicossoma aqui, né? Porque essa estrutura externa, que é o corpo, ela já é um resultante de memórias e memórias e memórias sobrepostas, que cria, né, essa constituição, essa estrutura física para lidar com maleabilidade e precisão com a Matrix. Mas, né, essa maleabilidade, ela criamos também as couraças, que são restrições, são escudos combatentes, né? Ou escudos que isolam, que tentam nos proteger, né, das situações fora. Por exemplo, a rosa é linda e maravilhosa, mas ela precisa do espinho. Por que ela precisa do espinho? Ela é tão linda e tão maravilhosa, por que ela cria os espinhos? Então nós precisamos tirar os nossos espinhos para que a vida possa fluir. Precisamos entrar em consonância com algo maior. Não vou continuar aqui, né? Aqui já me falou muito. Eu vou tirar para você, vamos ver aqui, o poder da colaboração. Vamos ver aqui o poder da colaboração. Quais são as qualidades que você mais admira nas pessoas? Tá? Então, conseguirei um relacionamento íntimo, caloroso, afetivo. O que é relacionamento íntimo, caloroso, afetivo para você? O que atende às suas expectativas, né? Vamos ver aqui constelação familiar, o que você está trazendo dentro da sua árvore familiar. Lei do pertencimento. Pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Então, né, se você está desvinculado com as suas raízes, e as suas raízes estão nos pés, né, e você está no grande abismo, porque o cinza aqui é o abismo, tá? É o abismo, chama-se, a garganta chama-se o abismo profundo. É quando a gente cai no segundo nível do caos, mas já é um segundo nível. Aqui é visceral,
tá? É o segundo cérebro, mas é instintivo. Mas aqui nós estamos para o movimento de colocar sobre os nossos ombros uma nova cabeça. Mas precisamos tirar a cabeça, né, que está sobre os ombros, que essa consciência, ela dentro, né, como a nossa consciência fosse um sol, e ela atrai os planetas, e esses planetas circundam, né, e forma toda uma dinâmica da lei da atração, né, que isso se fecha numa matrix, e a gente passa a experienciar essa realidade, né? Assim como está para dentro, assim como está para fora, assim como está para cima, assim como está para baixo, né? E a cruz remete assim, né? Nós temos a cruz, tá? E a parte vertical da cruz remete à elevação da nossa consciência. E aqui, essa parte da cruz aqui, que são os dois Rê, Yud, Rê, né? Não, Yud, Rê, Vav, Rê, né? Yud, Rê, Vav, Rê. Dá o nome na própria cruz, né? Yud representa a cabeça, uma nova consciência, tá aqui na ponta, tá? Rê são os dois pratos da balança, um Rê do lado de cá e um Rê do lado de cá. Então eu vou atuar diante da vida de acordo com o passado e aqui do outro lado, futuro. Então, né, o meu futuro determina das minhas memórias e das somatizações do passado. Mas como que eu olho para esse passado? Eu fechei o caso? Eu resolvi o caso, né, caso policial? Ou isso vai continuar refletindo lá na frente? Então, eu preciso fechar para não repetir de ano. A vida é uma repetição de ano. Então, eu tenho que resolver. Isso serve para os três, tá? Então, aonde eu piso, né, é Vav. Vav é a coluna, representa o quê? O cajado. Eu tenho um cajado aqui, né, que não dá para vocês verem, mas representa o cajado. Aonde, né, eu planto no chão as sementes, porque a semente hoje está aqui está meu cajado, deixa eu mostrar para vocês. Ó, meu cajado, né, ó. Tá aqui meu cajado, né? Então, eu planto no chão, né, as sementes. Representa o falo, poder de penetração do uso da palavra. E como é que eu estou usando a minha palavra? Como é que eu estou assentando Iod? Então, Iod é a nova semente, a nova ideia, a nova percepção. Então, eu preciso ir ao oráculo para ser fertilizada da nova forma. Eu preciso me abrir, o coração representa o cálice, o grau. Eu preciso estar vazia para me abrir à nova informação da grande mãe, né? Que é o princípio das águas, a fonte da vida eterna, a fonte da juventude. Olha só, olha só. Né? Então, às vezes nós secamos e endurecemos as nossas lágrimas porque cansamos de chorar, tá? Então, aqui eu ia ficar falando a vida toda, né? Então, deixo aqui para vocês reflexões no Instagram, então eu entro com mais pormenores em especificação, né? Você consegue, mas você tem que fazer a passagem. Você vai ter que elitizar a tua consciência em questão à amorosidade e ao amor, né? Essa consciência maior do amor, aconselho a assistir Inanna, né? Inanna, I-N-A-N-N-A, tá? Inanna. É um filme do Netflix tão lindo que você vira à noite e não consegue parar de assistir. Vocês vão gostar demais. Okay? Aqui nós temos a segunda posição desta carta, e essa segunda posição nos remete, né, ao violeta. O violeta fala do grau do coração, da abertura, né? Porque o cálice remete ao útero. O cálice remete a estar aberto para conceber, né? Ou eu estou fechado, né? Eu estou aberto ou fechado? Eu permito, né? Eu tenho essa flexibilidade, eu tenho essa capacidade de nutrir e conceber uma ideia nova, ou eu estou resistente aos meus processos de concepções, de ideias, né? Que eu impossibilito a absorção de qualquer coisa nova.
Por quê? Porque eu estou envolvido, né, no meu campo emocional, de que eu não consegui ser uma pessoa feliz, que a vida não acontece para mim, que as coisas são assim, assado. Então, todo o processo negativo, né, dessa condição, como eu disse no início, já fala muito sobre você aqui, né? Então, quando a gente não coaduna os nossos desejos no universo dos pensamentos, né? Então, nós precisamos fazer uma ponte entre a mente e o coração para que os nossos pensamentos criem bons sentimentos, né? E nós não somos desprovidos de sorte, porque a sorte é só para o vizinho, só ela que consegue o grande amor. Mas temos que ter cuidado aqui também, porque são pessoas que às vezes têm uma idealização tão perfeccionista do amor, né? Mas o amor, ele não está só para a perfeição, o amor está até nas imperfeições. Porque eu gosto de você e eu aceito você do jeito que você é. Da forma como você é, seja bem-vindo aqui no meu mundo, com tudo que você representa, com tudo que você é, né? Você abre espaço àquela pessoa e você toma aquela pessoa e aquela pessoa toma você dentro da sua natureza. Mas nós temos que ter cuidado com as nossas estruturas mentais que levam, né, à desestrutura emocional e ficamos em depressão, ficamos oscilantes nas nossas emoções, indecisos, porque criamos uma expectativa ideológica, né, dos contos de fadas, aonde a princesa, né, perde o sapatinho de cristal e vê um grande príncipe e são felizes para sempre. Não existe isso, né? Então, se alguém vende essa ideia do casamento perfeito, da relação perfeita, né? Nós somos imperfeitos porque nós somos uma promessa de futuro em realização. Mas aqui fala, né, a necessidade de entendermos, porque está do lado masculino da árvore, mas é o salão do governo do rei. Ou você governa os seus, como que você irá governar os seus sentimentos? Como é que você vai dominar as suas emoções? Através dos seus pensamentos, através de uma ideologia, uma concepção de uma ideologia que te sustente na sanidade, no equilíbrio das suas emoções, para, né, que você não entre no desvario, né, de processos emocionais aonde você fica dissociada, né, da sua realização essencial, do seu sonho de amor, tá? Então, pessoas aqui têm que ter cuidado, porque como elas são da casa dos projetos, elas podem sempre idealizar algo maior. Então, quando elas conquistam um grande amor, elas ficam automaticamente, elas não conseguem nem deleitar aqui. Elas já estão olhando para a mesa do vizinho. Elas já estão olhando que sempre terá alguém melhor, mais feliz, mais não sei o quê, né? Então, né, são pessoas que, como elas têm essa dom da árvore da vida, elas são como um buraco fundo, né? É como não fosse um saco sem fundo. Então, quanto mais esse dou, esse dá, eu estou vazia. Então, é uma das características, muitas vezes, de trauma de infância e correspondente de necessidade de nutrição de pai e mãe. Então, tem que olhar se não tem nada correspondente ou de forma transgeracional que traz uma insatisfação, né? E aí eu posso descer abaixo na árvore para o rim esquerdo, aonde eu adentro aos mistérios dessa Sefirot, que são, né, a luxúria, né? Então eu fico buscando algo mais para compensar colocar algo mais em cima para compensar a relação, porque aquilo não é o suficiente, aquilo não é satisfatório, e aqui eu preciso dar um tempo, né, para mim mesmo, tá entendendo? Para esse vazio cósmico,
dentro de mim, né? Então a gente tem que ter um pouco a gente precisa colocar, porque aqui em cima, como está muito aqui, nós precisamos colocar, assentar nossos pés no chão dentro do contexto realidade e vida e sermos mais práticos para nos permitirmos a sermos felizes, tá? Tá ok? Precisamos embasar, tá? Ao contexto realidade, né? Esse ideal de construção, para que a gente não vá muito para o mundo dos sonhos, né? Que acabam, né, não entrando em consonância com a realidade da vida, tá? Então precisamos nos embasar. E aqui nós temos a roda da vida. Então aqui fala pessoas que uma vez estão bem, outra não. Então tem karmas aqui, né? Tem karmas. E como corresponde aqui ao lado, né, esquerdo do corpo deste homem, porque aqui tem a cabala, né? Mas olha como é que está esse homem, ele está de olho para mim. Então ele está de frente para mim. Então tem árvores que elas estão invertidas. Tá? Porque as pessoas não souberam se posicionar. Se posicionaram de frente para a árvore e assim inverteu o lado direito com o esquerdo. E não é. Tá? Nós temos que botar de frente para nós, porque a árvore é um espelho para mim. Eu sou um espelho para a árvore. Quando eu olho a árvore, essa árvore se espelha para mim. Então, o espelho ele tem a imagem invertida. Então a gente tem que olhar, né? Eu sou o outro lado disso aqui. Quando a Alice do País de Maravilhas, ela olha para o espelho. Então aqui já está falando do mundo, né? Dos espelhamentos. O que a gente atrai para nós, né? Então nós atraímos karmas, mas ânima e ânimos, como estão essa figura masculina, essa figura feminina dentro do nosso contexto transgeracional, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Como é que a gente concebe essa imagem homem e mulher e os papéis, né, condicionamentos que caracterizam essa imagem, né? Então, o homem tem que ser agressivo, tem que ser mau, tem que ser carrancudo, e a mulher tem que ser chorona, né? Quais são as imagens que advêm das minhas experiências correspondentes, né, a ânima e ânimos, ok? Então, é uma grande reflexão para que fique para você aqui nesta árvore da vida. Vamos ver na questão transgeracional o que vem para você. Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança, ok? Inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças. Então, né, a própria roda, uma hora nós estamos em cima, outra hora nós estamos embaixo. Então, eu estou dentro da roda. Agora, ser mago sobre a vida é eu ter domínio sobre a roda. Então, eu tenho a roda na minha mão e eu dou a direção para ela que eu quero, né? Aí eu sou o arquétipo do mago, como o Dr. Carlos Jung, o grande pai da psicologia, fala, né? Então, ou eu estou subjugada à roda e estou de cabeça para baixo, em situações que eu não tenho domínio, eu não tenho direção. E aí corresponde às pessoas que se vitimizam em relação à situação, porque aqui é o desvario emocional, aqui é o característico, ó céus, ó Deus, coitadinha de mim, tá entendendo? São pessoas que elas são mais introspectivas e elas são mais lidadas às neuroses, desse lado da árvore da vida, as características neuroses, né? Então, elas ficam com um pensamento obsessivo, compulsivo, né? E numa necessidade intrínseca, né, de abastecer essa carência interna, esse vazio existencial, e aí elas procuram essa relação na condição de muleta. Então tem que ter muito cuidado, né? Porque o amor próprio, o caminho do autoconhecimento é essencial, né? Então tem aquela questão dos famosos, né? Como é que se diz? O arquétipo
da orfandade, como o doutor Carlos Jung fala, né? Então, eu sou assim, porque quando eu era pequena era assado, como era... Então, aqui tem todo um caminho de tomar a sua vida e a responsabilidade pelo que ocorreu, porque enquanto você fica entregando isso tudo para fora, você não toma 50% parte disso. E nós sabemos que nós somos o sol dessa constelação, desse universo constelar. Nós somos o Sol e atraímos os planetas que precisamos em torno de nós, né? Para que possamos vivenciar, né? Dentro, fora, aquilo que está dentro de nós, porque senão não teremos essa percepção. Então, as experiências da vida, né? Às vezes a gente se sente preso nesse círculo, nessa aliança, nessa roda, mas isso está trazendo para nós uma linguagem subliminar, né, de grande aprendizado sobre, né, a mulher em mim e o homem em mim, tá? Então, quando eu resolvo esse problema fora, eu automaticamente resolvo dentro. Quando eu resolvo dentro, eu resolvo fora. Há uma sincronicidade, uma simbiose energética que atrai essa natureza correspondente nas nossas relações. E aí vai, tá? Lá no Instagram, daí então eu adentro novamente. Aqui nós temos a justiça. E é muito interessante que o preto representa Biná e Nana, né? Estamos muito para o sagrado feminino. Claro, falando de amor, né? E o amor está no feminino, que é aquela capacidade de aninhar, né? De colocar no colo, remete ao útero, a abrigar, a proteger, né? Isso remete ao útero, essa capacidade de tomar, né? De acolher, de proteger, tá? Mas nós precisamos também sair para o mundo. Aqui fala de uma concepção mental, que é o elemento ar em excelência, né? Então, a gente precisa estruturar a nossa mente o que é esse posicionamento feminino, tá? Porque às vezes a gente não... Hoje em dia está muita confusão, porque nós estamos numa época onde muitas mulheres, no corpo de mulher, elas têm um comportamento essencialmente yang, né? De Marte, né? Ou essencialmente de Vênus, são femininas essencialmente, mas a gente está sendo convidado a curar e desenvolver outros aspectos, né, da polarização. Se eu sou mulher, convidada a trabalhar esse lado aqui, até para que eu consiga, né, encontrar em mim, para não fazer o outro de moleta. O outro é algo que acrescenta, que acompanha eu, e não, né, a minha moleta. Tá entendendo? Então, isso é um processo de desenvolvimento. Não que o outro se torna desnecessário, mas o outro se torna complementar a nossa. Então, aqui, um discernimento novo está sendo exigido de ir em busca a essência, a grande mãe, para entender, né, o que é o amor. Porque amor, ele varia de pessoa para pessoa, porque nós temos valores, né? Então, os nossos valores, nós estamos, né, através do pertencimento ao sistema familiar, ao grupo de amizade, ao clube, né, a rodinha de amigos. Todo momento é nos vendido necessidade para sermos e permanecermos aceitos, né, e amados no sistema. Fora as expectativas, e aí que vem o conflito de eu continuar pertencendo a esse sistema de vínculo. Então eu tenho que honrar, porque senão eu entro no sentimento de culpa. E até que ponto eu consigo viver essa relação separando essa essência, né? Então exige muita inteligência, exige o desenvolvimento da sabedoria. E tem pessoas que elas ficam presas à mãe no aspecto, né, negativo, presas a esse feminino, pode, né, estar presa a conceitos, coisas que vêm da mãe. Também me adveio muito isso aqui.
E, né, como essa mãe é muito de acolher, de muito, né? Então, existe assim um apego em relação a determinadas exigências de comportamento que não cabem na vida do adulto, que eram essenciais e necessárias para aquela vida de criança. Você é minha filha e aqui em casa é assim, assim, assim. Né? Eu dito as ordens, eu dito as leis, eu digo o que tem que fazer, tá, 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 tá. E era uma relação essencialmente a nível mental. Né? Então, se você corresponde aos meus valores, às minhas ideias, né, a essa forma de viver, então você é fiel aqui. E muitos pais, eles mesmos os filhos casando, tomando a vida, eles permanecem interferindo de forma inadequada, como se estivesse se relacionando com uma criança, né? Aí essa criança ela não cresceu, ok? Vamos falar da infância. Você procura se encaixar em um modelo de vida em que existe amor, segurança e outros benefícios? Por quê? Em algum momento na sua infância, esse modelo deixou de existir? Como isso afetou ou ainda afeta você? Né? Então a pessoa cria um modelo mental de idealização correspondente talvez àquilo que ela não teve e que ela precisa se nutrir desse feminino, né? Então o amor remete ao feminino, entendeu? Mesmo que você seja mulher, você está procurando um homem, você quer uma correspondência, né, dessa energia. Então você idealiza, você intelectualiza isso. Mas precisa saber se você está embasada. Se você está reagindo no futuro condicionada naquilo que eu não quero experimentar, você vai repetir na frente aquilo que você não quer experimentar. Então você tem que se embasar naquilo que você deseja. Mas muitas vezes a pessoa idealiza, constrói coisas aqui que tem como, né, a estrutura de base, né? Ela constrói o castelo de idealização dela em cima, aqui o edifício axiológico e aqui o edifício lógico. Então eu crio o edifício lógico em cima, né, do edifício axiológico. Em cima de quê? Das minhas traumas, das minhas frustrações de infância, dos sofrimentos que vivi, né, das rejeições, né? E aí o que acontece? Tum. Né? Então a gente precisa curar isso aqui, criar, né? O embasamento é tão essencial quanto o que a gente constrói em cima, para que a gente não construa nossos castelos sobre a areia. Tá? Então precisamos embasar essa estrutura, precisamos ter como base sólida, né? Aqui embaixo tem que estar sadio. Né? O terreno ele tem que estar propício a receber toda essa estrutura em cima, senão essa estrutura não se sustenta. Então se embaixo você está com a criança machucada, magoada, bereré, mesmo que você crie essa ideologia, ela é só uma construção mental. Ela só vai passar a se fazer parte, tá entendendo? Da tua consciência quando você vivencia isso. Experiencia através dos seus 5 sentidos, olfato, paladar, visão, né? Então, ela passa de, essas vertentes, elas passam, deixam de transitar só na mente para ser a razão do coração. Senão esse coração estará, né, também por camadas ilusórias, né, reativas ao processo de memórias traumáticas da infância. Então, né, para que os nossos pés se calcem, qual é o nosso cimento aqui embaixo? O que embasa o nosso processo de busca e construção, idealização da realidade? Então, né, o posicionamento paradoxal, eu vivi isso, quero isso, não é a cura. A cura é quando a gente encontra a consciência, que é o caminho da árvore da vida, né, que representa a espada do discernimento. Então, aqui na árvore da vida, nós temos uma coluna central aqui, tá? E aqui em cima está Yod, tá? Essa coluna se chama Vav.
é a letra Vav que representa isso aqui, ó. Né? Eu consigo estar ereto na vida, eu consigo, através dessa ideologia, dessa construção de ideias, porque elas se fundamentam. Eu estou bem calçado aqui embaixo, então eu consigo, né, o meu cajado, né? Eu sou um mestre, então eu consigo elevar meus pensamentos a nível muito mais, né, de concepção ideológica, porque há o que no meio? O coração. O sentimento se formou. Aqui é uma rosa, gente, aqui é uma rosa fechada, uma rosa crística. Ela está fechada, é a semente divina. Mas essa rosa se abre quando a gente vai lá em cima buscar a nova forma, e aí a gente cura os nossos pés estão doentes. Né? Se você olhar o pé ele é igual um feijãozinho, parece o rim, né? Ou parece um feijãozinho, um carocinho, uma semente, né? Parece um feto. Então remete à nossa infância, à nossa essência. E nós vamos nos expressar, a vida vai ter sentido para nós, né? Através do que a gente se embasa aqui nos pés e o que a gente busca lá em cima. Tá? Então, fica para vocês aqui. Eu poderia mais falar, mas vou botar aqui mais uma mensagem aqui. Crenças, vamos ver crenças para você. Vamos ver aqui. Eu não tenho valor algum, pois. Tá ali, né? Eu não tenho valor algum, pois. Então, se você não tem valor, muito menos você terá reconhecimento, né? E uma pessoa que tem valor, ela não vai se sentir atraída por você, logicamente. Então, o primeiro passo aqui, né, é buscar, através do autoconhecimento, entender, né, quais são, a que nível estão as suas reflexões sobre a vida, tá? E não adianta você simplesmente repetir, né, pela boca frases e afirmações se você não embasa isso, né? Lá nos seus pés, você não pisa nesse chão sólido, isso não são verdades para você. Por isso que a pessoa sempre diz o exemplo ideal, né? Você faz a faculdade, só recebe teoria, mas você precisa viver. Então, é melhor sofrer pelo amor do que sofrer por nunca ter amado, porque você vai sofrer do mesmo jeito. E assim você viveu o amor. E um dos objetivos que nós viemos aqui é aprender a amar. E quando aprendemos a amar, não é só amar o homem, não, o filho, não. Amar a profissão, né? Buscar aquilo que tem sentido, porque os meus órgãos dos sentidos estão presentes todos naquele momento da minha criação. Né, do meu trabalho, da minha realização, do meu relacionamento. Então, eu estou plena, eu estou entregue em todos os meus sentidos naquela experiência, e aí aquilo passa a embasar, aquilo passa a fazer sentido para mim. É quando eu digo assim, eu vejo você. Seja bem-vindo aqui no meu mundo, eu vejo você. Eu dou aqui um lugar para você do jeito que você é. Gratidão infinita. Beijo grande a todos os meus cravos, rosas do meu jardim. Ficamos aqui finalizando esse nosso encontro. Então, não deixe de dar o like, né? E apertar o sininho para novas notificações. E assim, então, você ficar inscrito no programa, no meu canal, né? E aí, então, à noite, às 8 horas da noite, eu volto nesse tema e com mais informação. E às vezes vem tão diferente do que apareceu aqui, sabe? Muito mais coisas, mais riqueza, porque a live lá eu tô mais livre, né? Mais tempo disponível, ok? Um beijo grande e tchau, tchau.